Fala pessoal do YouTube, de todos os nossos canais, das redes sociais, obrigado pela sua participação, pela sua audiência aqui com a gente. Começando mais um Dupla Face Podcast, o nosso episódio de número 2, né? Já tá começando, a fila tá andando e a gente vai seguindo aqui, agradecendo a participação do pessoal que já está se inscrevendo e os que ainda vão se inscrever. A gente precisa da sua participação com a gente precisa que você se inscreva aqui hoje no nosso canal, deixa o seu like e deixa o seu comentário, tá bom? É muito importante para o nosso canal a sua participação. Mas vamos lá, recebendo aqui os nossos convidados de hoje. Coronel Godinho, meu comentarista, faz parte aqui do nosso Dupla Face, e o nosso professor Luiz Patrício. É isso mesmo? Luiz Patrício. Obrigado pelo convite. Eu estou honrado de estar aqui nesse projeto novo, bonito, que vai bombar aqui em Valadares e região. Godinho, sucesso absoluto no nosso primeiro episódio, né? Que bom. O pessoal gostou da sua entrevista, né? Você contando sua história. O pessoal gostou e vai gostar mais ainda mais pra frente, né? Hoje, então, né? Bacana. Convida o pessoal aí para se inscrever, você também. Vamos inscrever, deixa o seu like, não se esqueça, né? Que vem muita novidade, muita informação, muita notícia, né? Sobre a nossa cidade e da nossa região. Muito bem, então olha só, tá só começando o nosso Dupla Face Podcast. A gente vai bater um papo com o nosso professor hoje aqui, professor Luiz Patrício, que é especialista em epidemiologia. É um negócio difícil de falar mesmo. Gestão em saúde. É isso mesmo, professor? Isso, gestão em serviço de saúde. Gestão em serviço de saúde. E a gente vai colocar mais algumas considerações aqui sobre o professor Luiz Patrício durante o nosso bate-papo. Vamos chamar a vinheta? Daqui a pouquinho a gente volta em definitivo com o podcast, o segundo episódio, Dupla Face, tá no ar. Estamos de volta em definitivo, começando aqui o nosso Dupla Face Podcast, o episódio de hoje. A gente recebendo aqui nos nossos estúdios o professor Luiz Patrício. O professor possui mestrado em gestão integrada de território ou do território pela Universidade do Vale do Rio Doce, a Univale. Pós-graduação Lato Sensu em gestão em serviço de saúde pela Faculdade Capixaba de Nova Venécia. Bacharelado em enfermagem pela Universidade Vale do Rio Doce no ano de 2005. Atualmente ele é especialista em políticas e gestão de saúde na Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais, além de ser professor adjunto da Universidade Presidente Antônio Carlos em Governador Valadares. Eu vou falar tudo aqui, né? Porque ele tem muita coisa para passar para a gente. Professor Luiz Patrício, prazer te receber aqui no nosso podcast. Coronel Godinho, também prazer te receber mais uma vez aqui, para a gente começar, né, o nosso bate-papo aqui e trazer as informações, conhecer um pouquinho da história do professor Luiz. Vamos lá? Tudo bem, professor? Tudo bem, para mim é uma honra muito grande estar aqui com vocês, para a gente poder conversar um pouco sobre saúde, gestão, o futuro para a gente ter para frente aqui para o Brasil e para a nossa região, em relação à saúde da nossa região e Valadares principalmente, né? Professor, seja bem-vindo aí, né? Nós já nos conhecemos, né? De uma outra entrevista na rádio, né? É um prazer recebê-lo novamente, com as suas informações, sua simpatia, né? Seu carisma, junto com a gente aqui, né? Pois é, e a gente vai conversar sobre muita coisa no nosso podcast de hoje. A gente quer conversar um pouco sobre a história do professor, obviamente a gente vai começar com isso, mas a gente quer colher algumas informações importantes que ele tem por estar principalmente ligado à saúde a nível estadual e regional, né? Ele sabe muita coisa, muitos números aqui da nossa região, sobre essa situação do Covid atualmente, como é que está, o que isso está causando na nossa cidade, o que isso vai causar a longo prazo, como é que andam os números por hoje. O professor Luiz vai falar um pouco disso tudo com a gente. Mas, professor, eu quero que você fale para a gente um pouquinho da sua história, né? Começa contando para a gente da sua história, como é que foi a sua trajetória, se você é valadarense, se você veio de outra cidade, conta para a gente um pouquinho aí. Então, eu vim de Barra de São Francisco, uma cidade ao norte do Espírito Santo, do lado de Mantena, aqui de Minas Gerais. Eu estava a 5 quilômetros, né, da fronteira, né? Minas praticamente, né? E Capixaba pega gosto, né? Igual chuchu.
pega gosto. Então, como a gente mora muito perto de mim, a gente acaba sendo meio mineiro, né? E aí, Eu não consigo decifrar muito o jeito do capixaba. O capixaba não tem não tem uma característica tão forte. Tem. Depende de onde ele mora, né? Se ele mora no norte, ou ele é meio baiano, ou ele é meio mineiro, né? Que é onde ele está próximo ali. Mas eu vim para Valadares em 2002. Né? Já tem quase 20 anos que eu estou aqui. Né? Eu vim para estudar, para fazer enfermagem aqui em Valadares. E fiquei até hoje, eu não vou embora. Eu gostei demais aqui e virei valadarense. Hoje eu me sinto valadarense. Tá igual eu, né? É a mesma coisa do Godinho, né? Godinho Acabei virando valadarense. quis também. voltar para a terra dele, né? E mas ele gosta muito de Juiz de Fora, ele fala muito de Juiz de Fora, né? No fim das contas, você ainda sente uma saudadezinha, né? Claro, Apesar de ter muitos claro. anos você tá para cá, né? Tá lá, minha família, minha mãe estão lá. Tá. Luiz, você veio para Valadares com qual idade? Eu tinha 19 anos. E aí eu posso dizer que a metade da minha vida eu passei em Valadares, né? Eu tenho 38 anos, praticamente 19 anos. E você veio para estudar? Eu vim para estudar. Eu fiquei aqui, morei em República, aqui em Governador Valadares. Depois eu acabei morando sozinho. E aí, com um concurso público, eu acabei estabelecendo. Mas eu comecei a trabalhar após formar. Eu posso dizer que eu comecei aqui em Valadares depois de formar como enfermeiro nos distritos de Valadares. Eu trabalhei aqui de janeiro de 2006 a agosto de 2008 no PACS Distrito, que é a saúde da família rural que a gente tinha rodando os municípios, aqui rodando Valadares. E você fez mestrado depois disso, né? Você me falou que você fez mestrado, eu até li aqui no seu currículo, em 2014 você fez. Eu terminei. Na verdade, eu comecei... Quando eu formei, a primeira coisa que fui fazer foi uma especialização. E a minha irmã trabalhava na faculdade de Nova Venécia. Então eu ia muito lá, com minha irmã, e acabei fazendo essa pós-graduação lá. Né? A gente ia presencial em Nova Venécia. Chegando aqui, em 2006, eu tinha um projeto de vida assim, que eu pensei, eu vou formar, vou trabalhar como enfermeiro, uns 3 anos na ponta, mas eu não sou enfermeiro de ponta, eu não nasci para isso na minha cabeça. Eu vou para gestão. E aí eu pensei, programei, vou passar num concurso, fazer um mestrado e me programei nesse contexto. E mais ou menos aconteceu. Aí em 2006 eu entrei em município Valadares, trabalhei na Ardoce, na Associação de Municípios, e na Prefeitura. Você dá aula em cursos técnicos aqui, né? E depois, em 2008, eu passo no concurso da Superintendência Regional de Saúde para especialista em Política e Gestão da Saúde e entro na Universidade de Presidente Antônio Carlos, que é a Unipac aqui de Valadares, desde fevereiro de 2009. E até então, que você está até hoje. Então, até hoje. E você, hoje, você faz uma, vamos dizer assim, você se vira dos dois lados, né? Uma hora você está trabalhando na faculdade, outra hora você está com a Secretaria de Saúde exercendo a sua função. Isso, eu trabalho pela manhã, né, 40 horas semanais durante o dia, eu trabalho na superintendência, e à noite eu tenho uma carga horária na faculdade que é na Unipac. E como é que está essa questão hoje da aula? Com essa pandemia, a sua faculdade não parou? Os alunos... A gente não parou, a gente foi para aula remota, não é AD, é remota. O professor está junto com o aluno do mesmo jeito. Porém, semana que vem a gente vai começar as aulas presenciais novamente. Né? Já está voltando, né, Godinho? O pessoal está voltando para a escola. Aí. Está voltando aos poucos. É uma coisa que o Brasil perdeu muito tempo. Né? Se a gente pensar que o ministro da Educação e o ministro da Saúde sentaram para conversar tem mais de uma semana, a gente vê que a gente precisa avançar muito em relação à educação no Brasil, né? Bom, a gente ouviu um pouquinho da história do professor, né? Eu queria que você falasse agora, a gente começasse a conversar um pouco sobre esse contexto hoje da saúde na nossa região. Você que está ligado diretamente à Secretaria de Estado, né? Você já prestou também serviço para o município aqui na saúde? Sim, de 2006. Com exceção de ser enfermeiro? Como enfermeiro, sim, só como enfermeiro. Só como enfermeiro. De 2006 a 2008. Diga, Coutinho. Só a guisa de abertura, né, que a gente ouve muitas coisas, né, sobre saúde, muita gente não sabe. Como o Covid, né? No mundo democrático da internet, nas ruas, quando veio a Covid, o governo começou a liberar verba, né? Aí criou-se aquele papo, aquela conversa de que o governo estava passando recursos de acordo com o número de óbitos dos municípios, né? E quem registrasse mais, né, o óbito Covid, recebia mais verba, né? Uhum. E isso aí dentro do sistema, como é que funciona? Isso é um papo que rolou, né? Muito, é um papo que rolou. Eu estou perguntando assim para... Quanto mais óbitos, mais dinheiro vinha para o município. Isso é verdade? Isso é mentira. E aí eu tenho um vizinho, né, que ele começou a colocar isso lá, ele falou comigo depois que eu expliquei, né? Ele falou, mas por que ninguém explica isso?
Né? E realmente é uma falha das nossas gestores de saúde, que às vezes a gente tem terminologia muito complexas e a gente acaba não falando para a população. Como é que funciona o óbito no Brasil, né? O recurso da saúde do Brasil, ele não é simplesmente pago por pessoa morta ou pessoa doente. Existe todo um mecanismo de alocação de recursos. E tanto a Covid quanto outros recursos, normalmente ele vem proporcional à população. Que nós temos na notificação, por exemplo, de doenças, a gente tem o município de notificação, de residência, isso também foi um fake news muito propagado, né? Bastante. Valadares recebe muito paciente de outros municípios e perde. Não é bem assim, né? A gestão da saúde como um todo, existe a governança regional. E essa governança regional, existe um programa de pactuação integrado entre os gestores. Essa PPI aloca recursos de um município para o outro. Então, se eu vou atender ao per capita, existe uma PPI para atender esse município. Professor, isso é fato, isso acontece mesmo, porque a gente ouve falando que o município padece, por exemplo, na assistência no hospital regional, porque essa demanda de pessoas que vêm de fora. E uma das lutas, né, eu já ouvi em outros momentos, que prefeitos, principalmente na época da gestão do Rui Moreira, se não me engano, cobrava muito que esses recursos que eram enviados para as regiões não chegava nada em Governador Valadares, por isso que ficava pesado para a cidade. É assim mesmo? Não é bem assim, não. É claro que os recursos do SUS, a tabela SUS, ela está abaixo do que realmente o mercado funciona. Mas que o município de Valadares ele recebe recursos para atender outros, assim como todos os outros municípios. Porque como é que o SUS, Sistema de Saúde Brasileiro, ele pensa na eficiência. E como é que ele, para ser eficiente, como é que ele funciona? Ele funciona na economia de escala e escopo. Então, não tem como eu colocar um aparelho que atende 1.000 pessoas por mês em Alpercata, que tem 7.000 habitantes. Né? Então, eu coloco esse aparelho em Governador Valadares, então o recurso do SUS vai para Valadares. Eu coloco ele em Valadares para ele atender Valadares, Alpercata e outros municípios. Então, isso tudo interfere na colocação de recursos. Então, se Valadares retirar todos os municípios ao redor, não vou atender mais ninguém, Valadares também perde recurso, Valadares também perde equipamentos, Valadares também perde outras viabilidades, porque porque atende região para a economia de escala e escopo. Em suma, Valadares então acaba sendo beneficiado com essa demanda grande. Tem vantagens e desvantagens, né? Porque tem um problema na saúde pública brasileira que se chama atenção primária. Vamos falar muito pertinho, que senão dá bastante. Tá bom. A atenção primária do Brasil, que tem melhorado muito desde 1994, né? A gente vê um avanço muito grande, criação dos núcleos de assistência à saúde da família, né, com os NASFs, né, núcleo de apoio à saúde da família. Então, todos esses recursos, eles cresceram muito, melhoraram, mas ainda falta muito. Uma coisa que a gente falava muito na Covid, o paciente que ele está na sua área, no seu território de saúde da família, os profissionais que estão lá têm que conhecer os pacientes. E ele tem que saber o que está acontecendo para ele não chegar a um ponto de ir para o hospital. Que essa hospitalização é absurda que a gente tem no Brasil. É uma cultura de ir para o hospital, né? Às vezes eu entendo o paciente, porque o paciente vai para o hospital, ele faz exame, ele faz tudo, ele sai lá, mas não é o sistema. O sistema de saúde ele é feito para ser atendido ali na sua casa. Procurar primeiro a atenção primária. A atenção primária é responsável por responder de 85% a 90% de todos os problemas de saúde. Todos. Começa ali. Né? Mas tem um problema. Há uma reclamação muito grande, por exemplo, que os postos de saúde falta até material para determinada situação que obriga o cidadão a ir no hospital. Exatamente. Né? A gente falta lá esparadrapo, coisa simples que falta. Sabe qual é uma coisa que falta? Um médico e um enfermeiro pegar no paciente. Isso é uma das coisas que tem mudado e a gente tem trabalhado muito com isso. Quer ver um exemplo? Como é que é aquela dor que sente aqui na face? Sinusite. Para se examinar a sinusite, o que você tem que fazer? Você aperta a fronte, o paciente vai te dar um tapa, se estiver com sinusite. Você abre a boca do paciente e vê se está pingando lá atrás. O que normalmente o médico faz quando você está com sinusite? Raio-x de face. Sim. Exame. Exatamente. Exame. Então, esse exagero do exame faz com que o paciente se acostume. Então, se ele for no médico, ele quer exame e medicamento. Mas acontece isso mesmo. Você vai, às vezes, no médico e pede 300 exames de uma vez. Mas esse tipo mas não te faz vamos dizer assim, um exame local, né? No paciente. Porque você vai pegar no paciente. Esse tipo de atendimento se dá. Você vê que os médicos que trabalham nas ESFs,
é que são dessa forma? Eles fazem... Não, os médicos SF Ou eles hoje são mais são atenciosos? muito bons. Muito bons. Mas tem muito a melhorar. Né? Não só os médicos, enfermeiros também, em outros pratos. Nós precisamos atender mais o paciente, nós precisamos ter o tato de examinar o paciente. Fizeram uma pesquisa para a melhoria da atenção primária, e aí perguntaram aos médicos, quanto tempo você acha para interromper seu paciente? Aí um falou assim, 30 segundos, o outro 20 segundos. O que é interromper o paciente? Por exemplo, você começou a falar, doutor, eu tô com uma dor no peito, e foi irradiou pro ombro. Aí ele fala assim, mas... tem um protocolo para isso, é? Não, Vamos saber, a gente já fica sabendo ouvir, agora. né? Temos 30 segundos então para descrever. Eles perguntaram a ele, não é um protocolo isso não, perguntaram. E aí pediram autorização ao paciente e ao médico para gravar. Quando gravou, tinha paciente que interrompia, o médico interrompia o paciente com 8 segundos. Não ouvia. Não ouvia, falava, eu tô com uma dor aqui no ombro, mas essa dor foi para onde? Certo. Então ele não deixa contar a história. Não pegou a origem. Não, e quando o médico chega para você e fala, o que você tem? O que eu posso te ajudar? O que você tem? O que você pode te ajudar? Na verdade, a pergunta é o que você está sentindo? O que te trouxe aqui? Né? Qual que é a sua queixa? A função do médico, existe um estudo que a gente faz, chama Arte de Perguntar. Você que é repórter deve saber mais do que eu isso, né? Então você tem que fazer com que o paciente te conte aquilo que ele nem quer te contar. Qual que é a sua queixa? Extraído. O que você está sentindo? Exatamente, você tem que continuar. É o que você tem que fazer. Você está sentindo dor? Normalmente você sente dor. Dor incomoda, né? Dor aonde? Aí começa. É uma verdadeira investigação. Exatamente. Agora, você acha que esse tipo de situação contribuiu muito nesse período de pandemia? Por exemplo, pacientes que foram mal diagnosticados, que voltaram para casa sem saber se estavam ou não. Eu vou te dar um exemplo. Eu, em julho do ano passado, no início da pandemia, né? A gente começou em março, né? Foi a pandemia. Foi março. Abril, maio, junho, eu comecei a passar mal. Provavelmente alguma coisa alérgica, eu comecei a sentir muito cansaço e tal. Coisa que depois eu acabei descobrindo que eu tinha algum problema respiratório mesmo. E eu fui parar no pronto atendimento para descobrir se eu tinha algum problema relacionado à Covid. Mas não foi feito nada, nenhum exame, não colheu sangue, não fez o teste, como é que eu chamo o do nariz? O SWAB, o PCR. O PCR. Não fizeram nada e tal. De fato eu não estava com Covid. Mas, assim, o paciente que está passando por um momento como esse que nós estamos passando, ele já vai com muito temor ao hospital, né? Ele já procura o hospital com medo de ficar internado por lá, que aconteceu até comigo também. Mas custa fazer uma coisa uma avaliação mais minuciosa. clínica mais minuciosa. É uma das coisas que a gente costuma... na gestão da saúde da família, existe uma pirâmide de estratégia, né? Então, por exemplo, 3% dos pacientes, eles têm que ser avaliados mensalmente pelo médico. Pela condição clínica dele. Pela enfermeira, tantos por cento. Isso não tem acontecido. Essa estratificação de risco. A gente tem que começar a trabalhar na saúde da família com estratificação de risco. Qual o paciente que vai entrar primeiro? Que hora que esse paciente vai ser atendido? Qual a frequência que vai ser atendido? E esse paciente, quando você chegou no hospital, você tem que ser examinado de forma holística, que a gente fala, como um todo. Você não é o seu sintoma. Isso que às vezes esquecem. Porque senão se dá prioridade só para o paciente que está realmente assim, muito grave. Exatamente. No hospital, sim. Existe um protocolo para isso, é um protocolo de Manchester, por exemplo. Porque aquele da pulseirinha, das cores, né? Exatamente, o hospital é isso, mas a saúde da família não. Entendeu? Então o médico ele tem que saber. Eu já ouvi falar também que quando você chega no hospital, o melhor especialista você atende é o clínico geral. Muitas vezes sim. Né? Muitas vezes. Sim. Porque ele vai te... Não, porque ele vai te fazer perguntas de várias coisas e vai te dar mais tempo para você falar o que você está sentindo. Né? Mas aí muitas vezes ele não te dá tempo para falar. Também? E aí que tá. Precisa ser ouvido. A região, como é que... A gente sabe que existem muitos hospitais em funcionamento na nossa região aqui, próximo de Valadares. Alguns que funcionam de forma precária, né? A gente sabe que não são todos que estão com qualidade, com equipamento, até médicos com dificuldade até para prestar serviço no local que é menor, né? E que certamente o salário é menor, provavelmente. Pouco atrativo. Como é que vocês têm visto isso hoje, assim, a nível estadual? Eu sei que você, como está na parte da gestão, você
está mais ligado a isso. Os investimentos na região, os hospitais, eles estão prontos ali para atender as pessoas num primeiro momento, até poder voltar, até vir para Valadares, por exemplo. Tem condições? A região tem condições? Isso é um tema, além de polêmico, complexo. Por quê? Toda a população quer ter um hospital. A verdade é essa. As pessoas querem um hospital. Se eu passar mal, estou ali no hospital. Mas não é a nossa realidade. A gente tinha na nossa região, isso tem diminuído muito, ainda temos, muitos pequenos hospitais que eles não são viáveis economicamente. Porque para mim ter um hospital viável, ele tem que ter um fluxo de paciente, ele tem que ter uma taxa de ocupação. A gente chega num hospital pequeno, em alguma cidade pequena, tem 40% de ocupação. Quer dizer, você tem 100 leitos, claro que não é a situação, né? Ele tem 20 leitos, 40% dele está ocupado, o resto está vazio. E esse leito vazio é perda de recurso financeiro do SUS. Né? E a gente volta medicamento que vence. Vence, profissional, porque você precisa de um médico, você precisa de no mínimo 5 médicos para dar plantão, né? Cada 12 horas você vai trocar um, você tem que ter um para cobrir férias, o cara passa mal, você tem que ter um enfermeiro coordenador, então você tem que ter uma equipe para poder gerir esse hospital. E é complicado o médico ir para cidade pequena também, né? Aí é um grande problema. O cara problema. tem a demanda na cidade polo, né? Ele evita até ter o seu consultório, né? Ele vai na cidade pequena, tem 2 vezes por semana. Com esse crescimento da internet, eu sinto que, e também pelo número de faculdades que aumentou, a gente consegue melhorar isso um pouco. Por quê? O que acontecia antigamente? O médico ia para o interior e ficava perdido lá, o médico, o enfermeiro, o dentista. Hoje, ele está no interior, ele consegue receber as informações do mesmo jeito. Então isso é uma melhoria muito grande, porque antigamente o cara ficava aqui no interior 20, 30 anos, ele não fazia uma especialização, ele não saía do lugar. Porém, a gente brinca o fator shopping, né? Você está numa cidade que não tem nenhuma distração, não tem educação para o seu filho, então ele não vai querer ficar na cidade pequena, ele vai querer uma cidade maior se ele tiver condições, né? Mas isso a gente pode tentar regular de certa forma, né? Existem programas para a gente distribuir, mas infelizmente eles podem falar que não, mas falta médicos. Existem muitos médicos em São Paulo, né? Mas não é que falta, né? A distribuição de médicos no Brasil é muito ruim. É que é ruim, né? E esses cubanos que vieram aí, melhorou alguma coisa? Então, menino, isso é um outro tema polêmico, porque quando fizeram o programa... Porque falavam que até que eles estavam receitando só chá, né? No Mais Médicos, eu tive a honra de ser convidado na formação dele, em 2012, num evento que chamava Seminário de Gestão do Trabalho e Educação em Saúde, da SEGETS. E lá foi discutido o Mais Médico, antes dele sair, em 2011 ou 2012, eu não lembro a data exata. E nessa discussão, a gente pensou nesse programa do Mais Médico, não chamava esse nome ainda, mas a intenção era fazer uma carreira médica de enfermagem, odontologia e farmácia para o Brasil. Então você tem médicos, enfermeiros, dentistas e farmacêuticos federais. E a que a cidade faltava, você colocaria. Seria concurso público, com carreira, com progressão. Então a pessoa ficaria, por exemplo, numa cidadezinha de 2.000 habitantes, mas ele não estagnaria. Conforme ele teria progressões, né? Toda a carreira para ele ficar ali, para ele poder ser estimulado. Porque o que ele pensa? O cara vai para a saúde da família, pensa, vou especializar, vou virar cardiologista, vou virar não sei o quê, e vou ganhar mais, né? Mas ali não, ele sabia que ele ia ser médico de saúde da família e ter uma progressão ali dentro, inclusive financeira, né? Isso não aconteceu. Aconteceu foi um programa que dava bolsas, né, um valor, não era nada com vínculo empregatício forte, as pessoas trabalhavam, abriu para o médico do estrangeiro, acho que foi importante sim, mas não como foi feito. O médico cubano, como tudo na vida, tem vantagens e desvantagens. O cubano tinha muito a nos acrescentar, porque a clínica do cubano é boa. Eu acho que pelo fato dele estar lá na ilha com menos tecnologia que a gente, então ele conseguiu, de certa forma, avançar na clínica. Porém, a gente não conseguiu aproveitar isso e virou no rumo político. Né? A coisa foi para o rumo político. Né? É aí que eu quero entrar agora, no contexto político. Né? A política, ela influencia, ela traz algum malefício para a população em relação à saúde, porque o que a gente ouve? Vem a verba, essa verba é desviada. A gente ouviu muito falar isso, por exemplo, e teve fatos, né? Inclusive para isso que existe hoje a CPI do Covid, né? Está até investigando isso.
Mas não vamos fazer um comparativo com a Covid, porque a Covid foi um negócio muito gigante, de verbas gigantes. Extraordinária, né? Calamidade pública, dispensa licitação, então não é um negócio tão fiscalizado, né? Vamos dizer assim. Mas fora isso, vamos tirar o problema da pandemia. A política, ela atrapalha ou ela ajuda a população a ter uma saúde de mais qualidade? Um bom político, ele atrai mais recursos, esses recursos vêm para ser aplicados e são aplicados, ou o município prejudica o funcionamento da saúde, dependendo do tamanho do município. Aí eu volto a falar do interiorzão, né? A verba que chega, por exemplo, vamos pegar, por exemplo, aqui, próximo da gente aqui, Divina das Laranjeiras, que tem o Hospital Central de Minas, né? Que tem o Hospital Cachoeira Escura, né? Belo Oriente, que tem o Hospital... O que você me fala a respeito disso? Você ia falar, Godinho, também? Eu ia falar para lembrar a situação de Valadares, que, por exemplo, o Hospital Evangélico, né? Ele teve uma época que recebeu muita verba pública, até mais que o próprio hospital regional. E diga-se de passagem, é um hospital, né, otimamente gerido, né? Pela gestão, né, pela gestão dele, do Renato Fraga, né? Falar o nome dele que é Renato Fraga. Claro, merece. Muito, e também ele é político, né? A força política aquela dupla face, né? Dupla face é o nosso podcast. É o dupla face. Aí olhar por dois aspectos. Direitos autorais, né? Direitos autorais. Olhar por dois aspectos. Né? Primeiro que a politicagem interfere muito. Porque quando você falou de hospitais. Se eu falar como prefeito, numa cidade de 5 mil habitantes, que tem um hospital que tem que fechar, eu ia falar, você tá doido? Aí por que ele fala isso? Porque eu vou perder minha política, eu vou perder a eleição. Você é o prefeito que fechou o hospital. Entendeu? Ele vai falar isso comigo. Não, vamos fechar. Você tá louco? Não é por causa do dinheiro que tá entrando ali pra não saúde. É só porque ele sabe assim, ó. O meu adversário vai falar assim na próxima eleição. O prefeito fechou o hospital. Exatamente. Mas o hospital deveria ser fechado porque ele é um gasto público inadequado. E a população não presta atenção nisso, né? Não presta, mas acho que a gente tem que começar a conversar sobre isso. Dizer que eu preciso de atenção primária bem feita para o cara não ir para o hospital. Exato. Agora, recurso financeiro, existe problema em relação a isso? Existe. A gente sabe que existe um problema sério. Mas o município, na configuração do SUS, isso é importante para vocês entenderem, o SUS é tripartite. Estado, município e União. Então, a gestão do SUS é os três. Estado, município e União. Ao contrário, né? União, Estado e município. Mas quem faz as ações é o município. O Estado, ele ajuda a programar essas gestões e quem formula as políticas é o Ministério da Saúde e dá o recurso. Porque, você sabe muito mais do que eu isso, né? O recurso financeiro hoje, o termo de impostos, a maioria vai para o federal. Né? O Pacto Federativo hoje é um problema. A concentração ainda é Brasília. É, Brasília. Brasília concentra muito dinheiro e redistribui. Mas quem faz as ações de saúde, e isso é importante entender, que isso é que faz o SUS ser tão eficiente, é o município. Então, o município ele vai gerenciar seu recurso e sua assistência. O Estado e a União ele vai ter participação da governança, do mesmo jeito. Por isso que teve que a decisão do STF, que as pessoas mudaram aquele conceito, né? Porque não? Não. Os três continuam de forma concorrentes na gestão da saúde. Os três entes podem tomar decisões, mas quem é o que executa é o município. Então, se o município... Mas o problema dos três da situação da Covid foi por quê, né? Problema político de novo, né? Político de novo. Porque qual que é por exemplo, governador que é, vamos dizer, de oposição, né? Vou falar de esquerda, de oposição. Qual governador de oposição que ia aceitar, por exemplo, a orientação do Ministério da Saúde sem... Aceitaria. Não, mas não aceitou. Não, vou te falar porque... Mas no início não aceitou, não. Não, se a gente tivesse... A gente teve várias crises. Por exemplo, H1N1. Serra vacinou Lula. Serra, o Alckmin, que é médico. Mas porque a questão política foi... Eles eram inimigos. Não, mas a questão política foi rompida ali. Falou, nós fazer. Precisamos trabalhar juntos. Exatamente. E o Serra vacinou o Lula, isso é importante. O Alckmin e o Lula eram inimigos. Até hoje são, assim, né? São campos, aspectos políticos totalmente contrários. Mas um vacinou o outro. Porque ultrapassaram a questão política. Porque era o momento de resolver o problema. E aí, quando você tem um governante que quer fazer todas as ações e falar não posso fechar nada... Aí você pensa, porque você pensa... Um ponto de vista, o outro ponto de vista, né? Tem que, por exemplo, Minas. Minas, eu tenho muitas ressalvas com Zema e tenho muitas qualidades com Zema.
Eu sou funcionário dele, né? Então eu não posso ficar falando tão mal também. Mas, e nem tão bem também, né? Que eu não tô aqui para isso. Mas, se a gente não tivesse o programa Minas Consciente, quantas pessoas tinham morrido em Valadares? Exato. Nós temos uma das maiores mortalidades do Brasil, o município de Valadares. Eu me lembro que durante a pandemia, o Godinho ainda estava comigo lá na rádio. Valadares deu uma disparada assim, no número de mortes, que ficou, acho que, a terceira no estado, né? Foi um negócio absurdo. E aí você pensa, quando entrou a onda roxa... Belo Horizonte era a primeira. Quando entrou a onda roxa, que nós tivemos que fechar os hospitais, se não fosse aquela característica do Zema falar assim, ó, do sistema de saúde, falar, ó, vai fechar mesmo, o município não vai ter autonomia nisso. Agora você imagina se uma ordem federal falando não vai fechar ninguém. Seria um morticínio, ter sangue nas ruas, né? Ia ter gente brigando para entrar no hospital municipal, né? É uma coisa horrorosa. Agora eu quero voltar um pouquinho aqui no que você falou sobre essa questão do prefeito fechar o hospital porque está dando prejuízo para a cidade e a população não entender isso e o prefeito ficar receoso de fazer isso e perder a eleição. A pessoa precisa entender que, por exemplo, quando você fecha um hospital num local pequeno, numa cidade pequena, vou voltar a falar do município próximo aqui, que é o que eu tenho um pouco mais de conhecimento, de Vindas Laranjeiras. Suponhamos que tenha que fechar. Não, perdão, vou pegar Belo Oriente, que fechou o hospital uma época. Acho que agora está funcionando. Né? Eu não posso julgar que era importante fechar ou não, porque precisa de um estudo para isso, né? Sim, mas vou dar um exemplo. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, que a população precisa entender, baseado no que você está falando, que isso precisa ser conversado, ser falado e esclarecido para a população, que quando você não tem um hospital, você tem dinheiro para investir de outra forma na saúde, como, por exemplo, ambulâncias, para que o paciente que passa... Atenção primária, qualidade. Os próprios postos de saúde, né, que hoje são ESFs, né, são mais equipados, para que essa atenção primária aconteça, para que o paciente não precise vir para uma cidade polo ter que se tratar. Exatamente. Uma emergência, por exemplo, né? Essa que é a mentalidade que o pessoal tem que ter. Esses dias eu vi esses dias tem algum tempo já, um neurologista falou assim, 70% dos meus pacientes são de psicologia. Então, o médico lá na atenção primária, o enfermeiro, na hora de analisar o paciente, não viram que o problema dele não era neurológico. Encaminharam errado. E muitas vezes por pressão do paciente. O paciente fala, eu quero neurologista. Ele acha que o problema dele... Aí vai para o neurologista, não é o problema. Cardiologista, mesma coisa. Aí acaba que sobrecarrega o sistema numa ação que não precisava, né? O seu ponto de vista hoje, dentro da área que você atua, a nota que você dá hoje, porque houve uma mudança no tempo em relação ao atendimento primário, né? Eram os postos de saúde que se tornaram ESFs. Isso. Valadares hoje é uma referência em ESF, né? A nossa cobertura é pequena. A cidade toda hoje tem. A cobertura é pequena. Eu não posso afirmar qual a cobertura, mas a gente não está a 90%, por exemplo. Então, no mínimo... Mas 90% é um número considerável. Né? Cidades menores conseguem ter isso mais fácil. Cidade pequena, sem dúvida. Agora, Valadares precisava de uma cobertura maior. Quando a gente tiver uma cobertura de 90% com a 100%, a gente vai ter um impacto maior. Mas Valadares tem uma excelente atenção primária. Né? Eu sou suspeito para falar que a coordenadora da atenção primária foi minha aluna, né? Mas deu certo, né? Deu certo, né? Assim. Agora, o que engloba essa atenção primária? Vamos deixar mais claro para o pessoal que está assistindo a gente. O que quer dizer a atenção primária? Tem um autor que fala um nome bonito, que a atenção primária é o centro gravitacional do cuidado. Um bonito nome, né? Para ficar mais claro. A atenção primária não é só a porta de entrada. Ela é a porta de entrada e ela coordena o cuidado. Então você chegou lá, você tem um problema respiratório. Então você foi lá no pneumologista ser avaliado. O médico da atenção primária e a equipe da atenção primária tem que saber que você foi lá, quais medicações você tomou lá e trazer de volta para cá. Por que pode acontecer? Você tem atendido um cardiologista, no pneumologista e no neurologista. Cada um passa uma medicação. Uma medicação interfere uma na outra. E se um não chegar e não consolidar quais medicações foram essas, o paciente vai ter muita medicação à toa. E talvez duas no mesmo efeito, por exemplo. De forma bem clara. Então, a atenção primária, ela está ali para coordenar o cuidado durante todo o processo. Então, ele vai no médico, ele vai em outro médico, volta. Então, a atenção primária ela tem que continuar, que a gente chama de longitudinalidade. Vai dar uma assistência contínua no tempo. Certo.
Vamos falar um pouquinho agora de Covid? Vamos Vamos falar. aí. Eu comecei a falar, eu né? tenho uma pergunta interessante pra Vamos lá, ele aqui, então porque começa aí. nós ouvimos muito falar nas ruas e tudo, né? Que durante o período da Covid, esse período, nós tivemos muitos casos de tuberculose na cidade, próprio sífilis, né? E hanseníase, mas tuberculose eu ouvi muito isso, né? Eu estava vacinando na fila, uma pessoa na fila falou assim: eu tive tuberculose, e o pessoal ficou 3, 4 semanas, demorou a dar o diagnóstico, né? Achando que era Covid. No fim era tuberculose. E ele foi lá e contou, falou: a mãe, o pai, o irmão e aquela coisa toda. Não era Covid, era tuberculose. Isso é fato? Na verdade, Valadares é uma cidade hiperendêmica para as várias doenças. Vou explicar que é endêmica, né? Agora a gente já vai entrar nessa área da epidemiologia, né? Isso, Que é uma área que você também atua. Isso. Nós temos 2 tipos, assim. Endemia. Você é epidemiólogo? Epidemiologista. Epidemiologista, é mais fácil de falar. Eu fiz o curso do CDC, né, que é o EpiSUS Fundamental, que treina epidemiologistas no mundo inteiro, na mesma logística, na mesma lógica de trabalho, que é no Afeganistão. Teve uma formação há pouco tempo lá, lembrando disso. Na África, e na África foi formado sobre Então brasileiros. você está apto para ir para o Afeganistão hoje. Se precisar de ajuda, a gente vai. Pode ir lá, né? Botou turbante, assim, tudo lá, né? eu gosto dessas aventuras. Eu costumo dizer que a pior que eu passei foi a Covid, porque a gente que é epidemiologista, a gente é acostumado com epidemias. 3, 4 meses a gente ataca aquele processo e tem um resultado no final. A Covid já foi quase 2 anos, né? Febre amarela. Eu fiquei 15 dias no meio da mata, literalmente no meio da mata, procurando os primatas. Que macaco morto. Macaco. O que acontece? Você tem um primata morto, que ele é o sentinela, né? Que é o canário sentinela. Igual o negócio do canário dentro da mina, né? Isso, que é exatamente. Que é isso? Não, porque nas minas de carvão, eu sou novinho perto de vocês, as minas né? de carvão e tal, sei o que é canário, que a oxigenação é pequena, né? O canário, o pássaro, ele detecta a falta, ele sente a falta de oxigênio mais rápido que o ser humano. Então, quando começa a faltar oxigênio dentro da mina, ele começa a sentir e morre. É o sinal que a oxigenação está baixa, que está na hora dos mineiros sair de lá. A epidemiologia, ela tem essa característica do sentinela também, por exemplo. Então, na febre amarela, a gente entrava na mata e via onde tinha a mortandade de primatas. Naquele local, a gente usava a estratégia da vacinação. A gente fazia, naquele local onde tinha mais mortandade, a gente introduzia a vacina da febre amarela primeiro e fazia uma busca ali para bloquear. O que aconteceu aqui na região, Mantena, onde tem aquele, inclusive um hotel, né? Central de Minas, ali perto, tem uma mata, né? Que tem uma reserva uma boa, reserva lá. Muito grande de bugios, barbadas, macacos, né? Mas é muito macaco, tem mais de 200 macacos. E lá não teve mortandade primata. Estranho, né? Eu acompanhei, realmente não teve. E lá, então, a gente foi um lugar que a gente não vacinou primeiro, foi por último. A gente priorizou onde tinha a doença, que a gente chama de circulação viral. Lá não tinha um mosquito, então. Tinha um mosquito, mas não tinha um vírus. Oh. Isso é interessante. É muito interessante. Teve uma vez que Frei Inocêncio estava com alto índice de infestação da arbovirose, do Aedes aegypti. E não tinha nenhum caso. Porque você tinha o vetor, mas você não tinha o vírus circulando. E a gente fez as ações do mesmo jeito, porque se vem um cara em Valadares, pega a dengue, chega lá no município, o mosquito vem, aí o vírus começa a circular. Né? Aconteceu nessa área. É um trabalho intenso que acontece com essa questão da epidemiologia, porque hoje já tem todo um preparo, né? Por exemplo, as épocas do ano, né? Que a gente vê muitas campanhas do Lira, né? A campanha do Lira, né? O Lira é uma campanha a nível estadual ou é municipal? É nacional, né? Essa sazonalidade, né? Apesar que a dengue está perdendo essa sazonalidade. Diz que o Lira nosso aqui é alto, né? Normalmente é alto. A gente tem um problema sério na nossa população. Não melhorou nada ainda? Melhora pouco. A gente tem que pensar. Esses dias eu estive na Não é época problema de saneamento, não. Envolve também, mas é muito mais educação da população. Nós temos esse Figueirinha, esses Ribeirões. É menos, porque o Aedes gosta de água limpa, né? É um lugar para ter Pernilongo ou Valadares, né? Eu tenho um especialista que veio em Valadares. Muito mosquito, né? Ele trouxe um fato importante. Ele falou: Luiz, Valadares, normalmente onde tem muito Culex, tem pouco Aedes. O que é Culex? Culex é aquele mosquitinho que te morde à noite. Que é muriçoca. 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 Valadares, aí eu pensei, Valadares tem muito Aedes, né? Então vou ficar tranquilo à noite. Chegou a noite cheio de Culex. Valadares consegue ter Culex e Aedes ao mesmo tempo, né? Com as suas características. Ele falou: é assustador o número, mas Valadares zero também por causa das características geográficas também, o calor, né? Mas hoje vocês trabalham, quando eu falo vocês, porque
toda a campanha que vem a um município passa primeiro pelo Estado. Né? Então você acaba tendo o conhecimento do que vai ser feito, as estratégias que tem que ser. Você, toda a equipe que trabalha com você, vocês participam muito de encontros com o município para elaborar esses trabalhos? Né? A gente tem uma rotina de encontros com os municípios que agora mudou muito. No pós-Covid, agora a gente consegue fazer muita conferência, videoconferência. Antigamente a gente não fazia muito, né? Durante o Covid, né? Não pós-Covid. Durante o Covid a gente aprendeu a fazer essas videoconferências, que eu acho que vai ficar. Vai ficar. O podcast é um exemplo. Um exemplo. Vai ficar. E a gente consegue de forma muito rápida. A gente manda mensagem no WhatsApp para os profissionais, vamos fazer uma reunião no Meet 14 horas, porque nós precisamos resolver um problema tal. E a coisa acontece. Acontece, a informação difunde demais. Vai ficar. Né? Apesar que nada substitui. Às vezes é melhor mas às vezes até melhor que presencial, né? Em alguns aspectos, sim. Não é? Né? Com certeza. Você consegue falar com pessoas que estão mais longe. Né? Exatamente. Aí horário, vocês se encontram e, por exemplo, início do ano, voltando a falar do Lira, mobiliza-se a cidade para poder fazer uma campanha para combater a dengue. Na verdade, a gente tem uma estrutura dentro da epidemiologia que é essa análise temporal. A epidemiologia é uma ciência prima da economia e da meteorologia. É uma ciência da previsibilidade. Então, por exemplo, a gente faz uma avaliação. Existe um gráfico, né, que a gente chama de canal endêmico, tem outro nome técnico também, que você vai avaliando, por exemplo, dengue. Então, você sabe que em janeiro normalmente tem um número de casos. Aí tem o percentis. Se aquele número de casos estiver naquele esperado, ok. Se passa do esperado, é epidemia. Então, a gente tem as ações já analisadas. Professor, dá uma chance para o seu aluno entender melhor aqui. Você acabou de falar pra gente aqui que o mosquito da dengue gosta de água limpa. Hoje ele trabalha também, mas é preferencialmente água mais limpa. Agora, por que durante o período chuvoso prolifera a dengue? Então, são águas sujas. Mas é a coisa da urbanização do Aedes. Né? O Aedes ele é um metrosexual, né? Um sujeito metropolitano. É adaptável. Adaptou muito à metrópole e o ser humano não adaptou a ele. Nós tivemos um problema um pesquisador estava contando que teve um problema de Aedes, né, no Japão. E com uma semana resolveu o problema. Porque lá você não tem pessoa jogando. Uma semana? Não tinha mais. Tudo no Japão é mais rápido, né? Não tinha ninguém jogando copinho no chão. Até começa o dia antes de nós, pra você ver. Não tinha copinho no chão. É muito comum você ver andando na rua, o cara tá tomando refrigerante e joga a latinha fora. Todo mundo que já viu isso, né? Então isso aglomera a água. Desse mesmo eu perdi o meu menino bebendo água mineral, o tampinha sumiu na rua. Né? Procurar essa tampinha, que essa tampinha vai virar uma fonte de Aedes. Né? E aí é complicado. E há pouco tempo um outro pesquisador estava contando que eles fizeram uma pergunta na rua. Olha, você sabe como é que você previne o Aedes? Sim, assim. Você sabe de um vizinho seu que tem foco? Sei, a vizinha tal tem foco da dengue na casa dela. Eu posso olhar a sua? Posso. Chegou na casa dele, também tinha foco. Nós sabemos muito bem o que tem que ser feito, mas a gente não faz. Ainda mais você vendo a vida dos outros, você gosta de ficar apontando o dedo, né? Piscina aqui em Valadares, eu, por exemplo, tenho piscina toda semana, mesmo não usando muito, eu limpo a piscina, lavo tudo em volta, né? Plantas, né? Tem gente que tem e não lava a piscina toda semana, não. Deixa lá aquela água parada ali. Fala, não, vou lavar só quando chegar o verão, né? E vai deixando Luiz, deixa eu aproveitar aqui. Eu vou te aproveitar para a gente aprender muita coisa juntos aqui, eu e o Godinho, que eu acho que muita gente tem curiosidade. Como é que funciona esse ciclo da água parada, por exemplo? Todo mundo fala, né? Você não pode deixar a água parada. Aí água parada? Será que é só lá no ralo? Será que é um pouquinho de água aqui? Quanto tempo isso pode realmente aparecer ali, foco de mosquito? O mosquito ele tem um ciclo, né? Ele tem um ciclo de vida, né? Então a gente tem que estar sempre pensando nisso, porque se você elimina o foco aqui, ele vai ter outro foco daqui a pouco em outro lugar. Então isso é uma preocupação permanente. A gente teve um problema uma vez que é aquela planta que acumula água, hoje em dia isso é menos. A gente vê muito lixo. A gente vê muito calha de casa, que as pessoas não limpam a calha, acumula, a gente nem vê. Né? Tá lá, acumulou folha, tá entupido, chove, aliás, não chove tanto assim. Choveu, ficou aquela água parada lá um tempão, acumulou água. E geralmente fica um pedacinho com sombra, né? O sol nem seca aquilo rápido. Caixa d'água.
Caixa d'água tem que tampar, né? Que vira foco de Aedes mesmo. Né? A gente tem estratégias para isso, né? A gente tem endemias, a gente tem treinado, né? Mas a gente tem visto que nós precisamos criar. Pra você ter uma ideia, nós combatemos o Aedes aegypti da mesma forma que o Oswaldo Cruz. Vocês param para pensar nisso? Que esse serviço de combate às endemias, do agente de endemias e na casa, isso existe dessa mesma forma desde Oswaldo Cruz. 1904, 1905, aquela época. É ele que cria isso aqui no Brasil. Ele copia um modelo cubano, traz para o Brasil nessa mesma estratégia. E a gente usa praticamente, mudou pouquíssimas coisas, fora os medicamentos que a gente usa, os inseticidas, né? Os larvicidas, né? Mas acaba que a história é a mesma, Essa né? história de inseticida que mata o mosquito da dengue é verdade? Então, o problema do mosquito da dengue, do adulticida... Dá a impressão que o mosquito da dengue é o mais forte do mundo, né? Que o nada negócio do mata. adulticida Não tem jeito. é que ele mata o adulto, mas o outro nasce de novo a larva, né? Então não adianta, o ciclo dele é pequeno, né? Rapidinho ele nasce de novo. Então não adianta. Igual o fumacê, que é o UBV pesado, ultra baixo volume veicular. É a estratégia que a gente não quer usar. Por quê? Por quê? Ele tem muitos efeitos colaterais, né? Problema respiratório em criança, ele suja a roupa de tá no varal, ele mata animais predadores do meio ambiente. Então tem todo esse problema. Agora, por que usa, Luiz? Por causa da... Isso é interessante. Você tem o conhecimento desses males que causa, por que usa? Porque é o lockdown da dengue. Por quê? Eu tenho assistência, eu tenho meu hospital. Enquanto meu hospital está dando conta de atender, os meus unidades estão dando conta de atender, eu consigo fazer o manejo. Quando a assistência não dá conta, isso é a diferença do Covid, por exemplo, a dengue, né? Quando a gente tem uma estratégia muito fácil. Porque se eu pego o BV pesado e passo na cidade, o número de casos nos 7 dias cai drasticamente. Só que se eu não faço uma estratégia de manejo ambiental adequado para retirar os focos, com 7 dias, com 14, 15 dias, ele dobra o número de casos de novo. Então, é uma estratégia de diminuição de casos. Eu pego aquele número de casos, eu passo o BV pesado, o BV veicular, cai o número de casos, eu organizo a assistência, organizo o manejo ambiental e eu consigo passar esse problema na frente. Basicamente era isso. Percebe-se então que é uma estratégia para poder se resolver um problema rápido, mas que ninguém está preocupado com o mal que isso vai causar. É só para dar o choque. Só que politicamente ele é importante. Isso Sim. é ruim. A história lá do hospital, né? O povo cobra, né? Você não faz isso. Eu faço parte do comitê de arbovirose. E nós que decidimos no comitê, que não é só profissional de saúde, tem outras áreas, se vai ter ou não vai ter. É pesado. Porque as pessoas querem o BV. É tradicional. As pessoas querem o BV. O Valadarense costuma fazer o próprio, né? Fumacê, né? Pega esse monte de folha e fica queimando na frente da casa, né? Que não vai resolver nada. Costuma fazer isso. Bom, e o fumacê tem um problema, porque quando tá passando o fumacê, você tem que abrir sua casa. Porque senão o mosquito que tá na rua ele vai fugir para dentro da sua casa. Dentro da casa. E não vai morrer. Né? Tem esse detalhe. Bom, professor Luiz, a gente deu uma aberturazinha aqui para a questão do Covid, a gente acabou conversando um pouco mais sobre a questão da epidemiologia, que essa sua área muitíssimo importante, foi rica, né? Aprendemos muito aqui, né, Godinho? Mas agora eu quero que você me fale assim, como é que vocês se prepararam para a questão do Covid, que pegou todo mundo de surpresa ou não foi tão de surpresa? Então, assim? Se você pegar o relatório do OMS das prioridades em 2018, tá lá, possível pandemia de doença respiratória. Mas lá todo mundo achou que era de influenza, que é a gripe. Olha só. A gente não esperava que era coronavírus. Então existia já um preparo. Eu costumo dizer que a H1N1, dentro das coisas que a gente conseguiu se preparar muito bem, eu não lembro se vocês lembram da gripe aviária. Lembro. Né? Gripe aviária, depois a gripe suína, que é a H1N1. Né? E a gripe aviária não chegou no Brasil. Mas a gente se preparou. Quando chegou a gripe suína, que é a gripe H1N1 começou a espalhar, né, a influenza começou a se espalhar, a gente já tinha um plano pronto e era perfeito. O paciente chegava dos Estados Unidos, termômetro nele, né, esse termômetro que hoje em dia está difundido, sabia se que a pessoa estava com febre ou algum sinal, já chegava em casa isolado, já tinha um profissional da vigilância de Valadares
porta da casa dele, esperando, já organizado. Onde a pessoa ficar, como é que é essa alimentação, tudo organizado. Então nós conseguimos, durante um tempo muito grande, pegar isso. A Covid foi um pouco diferente. A Covid nos surpreendeu da forma que ela chegou, né? E aí a política interferiu muito nisso. Por quê? A Covid não chegou na velocidade que a gente esperava, não chegou tão rápido, né? A gente fez aquela parada, aquele tempo, os 15 dias que a gente parou no Brasil. Começou a se ventilar que era à toa, não sei se vocês lembram disso. As pessoas falaram assim, não, eles nos enganaram, era tudo mentira, isso aí era para tomar o poder, isso aí era para dominação do mundo. E aí a coisa ficou no imaginário das pessoas que aquilo era uma mentira. E as pessoas começaram a desobedecer às ordens. A gente tinha O pessoal teve carnaval, teve tudo. O carnaval é um outro Mas você problema. está falando de Brasil, nós estamos falando já a nível mundial, né? No Brasil principalmente. O Brasil teve carnaval. O carnaval é um outro problema. Que poderia se ter feito sim, mas também não se teve um esforço dos três poderes em cima disso. Porque o pessoal não acreditou também que ia chegar assim com tanta força, né? E demorou para chegar. Quando chega no Brasil? Quando você fala demorou, foram uns 3, 4 meses, né? Porque na China tinha começado no final do ano. Isso. Final de novembro, China, né? final de novembro, início de dezembro. Eu me lembro. Como a China é um país fechado, a gente não pode afirmar quando que começou. A gente não pode afirmar quantas pessoas morreram. Não. Isso quer dizer quando que começou o Covid? Lá. Né? Eles falam que é uma arma química. Não, não é uma arma biológica. Wuhan tem mais de 10 milhões de habitantes. Olha o tamanho da cidade. Foi onde começou? Foi onde começou. Foi onde começou, não. Foi onde surgiu o primeiro caso. Mas a informação de morte deles é infinitamente menor da proporção de habitantes, entendeu? Isso que você falou é importante. Então, essa questão de guerra química, biológica, foi criado... Eu acho que não. Eu acredito fiamente que não, até pela característica, assim. Mas agora, que tem um erro grave da China de esconder, tem. Que é uma característica de ditaduras. Todos os ditadores têm essa característica de esconder a informação, né? A mentira faz parte do processo. Só mostra o que interessa. Bom, o que interessa. E tanto que o médico que contou morreu de Covid. A jornalista que espalhou a notícia, ela sumiu, ninguém está vendo a notícia dela mais. Né? Então, assim, eu não posso afirmar nada, né? Estou fazendo uma acusação grave aqui. Mas, não é arma biológica? Não. Mas tem um erro da China? Tem. Né? E aí, há pouco tempo, veio uma pesquisa falando que nos Estados Unidos tem um número, antes de chegar nos Estados Unidos a Covid, um número aumentado de síndrome respiratória aguda grave em alguns hospitais de mortes, antes mesmo da Covid chegar. Só que na época não se tinha exame lá. Então, será que pode ser Covid? Pode ser Covid. Pode ser. Que já estava circulando. Pode ser. Isso não só lá, né? Em outros lugares do mundo, Brasil mesmo. Exatamente. O Brasil mesmo tem um número muito maior de mortes que está no céu. E o Brasil também tem um monte de especulação sobre casos que começaram. Por exemplo, fala-se, o primeiro caso foi aonde? Eu não lembro. São Paulo, sei lá, não sei. Mas outro dia eu já ouvi uma Paulo. matéria falando que lá no Espírito Santo foi o primeiro caso antes do carnaval. Teve um registro errado. O município registrou a data, no lugar de colocar 2/5/2021, colocou 5/2, por exemplo. Dando um exemplo. Certo. 1/5/2021, 20. Aí colocou lá Inverteu. 5/1. E aí foi na notícia, imprensa. Será que foi esse o caso lá do Espírito Santo? Eu não sei se foi esse do Espírito Santo, foi de Minas. Saiu um caso de lá que entrou na estatística como sendo o primeiro caso do Brasil. É muita informação que surgiu, né? A própria internet traz muitas essas especulações. Então é o seguinte, vocês não foram pegos de surpresa, entre aspas, porque já havia toda uma coronavírus a gente preocupação. conhece há muitos anos, há décadas a gente conhece o coronavírus. Desde 63. Mas você fala conhece, assim, mas a saúde já lidava com o vírus? A gente tem, por exemplo, teve mais casos? próximo. Você conheceu algum caso? Por exemplo, em 2003 eu estava na universidade ainda. SARS. A gente teve o primeiro do SARS-CoV-1 em 2003. Teve casos no Brasil. Mortalidade muito pequena. Depois, perto de 2010, a gente teve os MERS. Na Arábia Saudita. Né, que teve uma epidemia, foi declarado pandemia, eu não me lembro de cabeça. Então a gente já tem o coronavírus como conhecido. Por isso que a vacina, fizeram a vacina muito rápido. Não, gente. A gente já conhece o coronavírus. Já viu um estudo, né? E o método utilizado, por exemplo, de algumas vacinas é conhecido. O da Pfizer, que é um método novo. Mas os outros são todos métodos extremamente conhecidos. E pela importância que eu costumo dizer isso,
e nós vamos falar um pouquinho mais depois sobre a conta que nós vamos pagar. E o povo está falando da proteína spike também, que é prejudicial ao ser humano. Né? Essa tudo proteína mentira. spike agora, mas é uma coisa que ninguém sabe falar. O que é isso, hein? Então, assim... Proteína spike? Porque quando o anticorpo é lançado, né, no organismo através da vacina, ela produz uma proteína chamada spike. E segundo alguns, né, eu li isso aí na internet, né? Eu li isso aí na internet, algumas reportagens, tudo, né? Uns falam que a proteína ela é prejudicial ao organismo humano, né? Pode causar câncer, outro tipo de doença. Outros falam que não tem nada a ver. Não tem. O grande importante da vacina quer dizer que a gente usa a vacina há muito tempo, né? E o Brasil é um país que tem uma expertise em vacina impressionante. Nós somos com a palavra que eu ouvi, né? Nós temos o maior programa de imunização pública do mundo. Nós temos uma teia, uma rede bem entrelaçada de vacinas que nenhum país do mundo tem. Mas você acha que nesse contexto de Covid o atraso foi político? Foi por causa de política? Essa demora em começar no Brasil? Teve um atraso. Foi por causa de política. Existe um negacionismo. Porque estrutura para isso tem, né? Sim, prova que hoje em dia, eu, por exemplo, toda semana estou noticiando que Minas está recebendo agora cargas e mais cargas. Ontem que a CPI deu uma ajudada, né? Ontem foram... Igual me perguntam esse negócio de política, eu falo, eu acho que houve falha também. Mas eu dou um descontinho, né? Vamos pôr 10% descontinho, que ninguém pegou uma pandemia. Não governa nenhum do mundo. Mas o negacionismo... Nenhum governo do mundo pegou uma pandemia. Mas eu acredito que o negacionismo foi cruel. E com pouca informação também, né? A gente eu acho que fala o pior do negacionismo foi a imunidade de rebanho, que foi altamente difundido. E eu costumo dizer, imunidade de rebanho sem vacina é genocídio. Complicado. A conta é simples. Se eu tenho uma letalidade de 2%, a cada 100 pessoas que pegam a doença, 2 morrem. Simples. Se eu tenho 1.000, 20. Então, se eu for pegar a população do Brasil, que é 222 milhões de habitantes, igual eles estavam propagando, 70% da população pegar, quanto que dá? Ia dar o quê? 2%. 5 milhões de habitantes mortos? Seria um morticínio. Né? Então as estratégias de lockdown foram muito importantes. Nós não chegamos a ter lockdown, né? A gente chegou a ter algum distanciamento social. Não tinha lockdown não, se comparar com Itália. A gente não teve lockdown, né? Não. Talvez a onda roxa de Minas foi o mais próximo aqui em Valadares disso. não teve nada, né? Não teve lockdown, não teve nada praticamente. Teve muita né? mentira também, tipo assim, uma mentira ilusionária, né? Ó, não vai ter o comércio. Aí você passava, teve até brincadeirinha na internet, né? O comerciante pegando seu pé no chão assim. Não vai ter o comércio desde que não seja no dia das crianças, no Natal, no dia das mães. E as pessoas circulavam na rua no início sem máscara. Do mesmo jeito, como se nada tivesse acontecendo. Mas tem muita gente que o pessoal custou assim, para acreditar nesse negócio, né? A verdade é essa, né? A gente comentava isso, eu e o Godinho no programa, que as pessoas não usavam máscaras nas filas. Quando saiu o auxílio emergencial, fila de banco, a gente passava próximo às filas da Caixa, nossa, muita gente sem máscara. E o auxílio emergencial foi importante. Eles estavam ali gente? Recebendo o auxílio emergencial porque nós estamos vivendo a pandemia. Eles estavam aglomerados. Todo mundo sem máscara. Eu vi um infectologista falando da torcida do Atlético, né? Pessoal, vocês vão aglomerar no campo. Vocês são um grande espelho. Se vocês fizerem o certo, nós vamos conseguir abrir mais jogos. Mas ninguém fez. Você viu os jogos da Eurocopa? Mas tem que ser passar a torcida atleticana, faz tudo errado. Não, Marcão. Os jogos da Eurocopa foram assim também. O do Botafogo é bom que dá pouca gente, não aglomera. Do Flamengo tá dando pouco também, porque não estão deixando entrar, né? Flamenguista e Botafoguense aqui. Eu não vou falar nada porque o meu time está na segunda divisão, então deixa quieto. Professor, então, baseado no que você colocou pra gente, do Covid já ter sido... já está sendo estudado, não sei se eu falei corretamente, já vinha sendo estudado, né? Não é tão novo assim. A gente sabe da existência do vírus lá atrás, né? Muitos anos atrás. Desde quando 63, tem coronavírus? 63, 64. É muito tempo, né? Aí você me colocou agora que recentemente alguns casos que não teve tanta transmissão. E isso tudo possibilitou a facilidade de busca por vacina. Exatamente. E a concentração de profissionais. Eu costumo dar um exemplo, né? Eu trabalhava com sífilis, leishmaniose e as doenças sexualmente transmissíveis como um todo, toxoplasmose, etc. Eu fui praticamente desviado de 90% do meu horário para Covid.
E muitos médicos também. Muitos profissionais fizeram isso. Eu tenho um colega de Aimorés que ele é cirurgião plástico. E ele falou, eu parei de fazer plástico, porque parou de fazer cirurgia eletiva. Eu fui atender Covid. Tá até hoje parada? Não, agora não. Tá voltando aos poucos, né? Mas voltou e deve estar aquela coisa, nós né? temos uma conta para pagar com grande cirurgia eletiva. O pós-Covid aí tá vindo por aí, né? Muita gente que tem problema de câncer, tá fazendo tratamento, parou. Nós vamos falar ainda sobre a conta, sabe. mas eu queria que a gente concluísse aqui essa questão da vacina, porque acaba que vira uma conversa muito paralela, muito fake news sobre as vacinas, tomar ou não tomar, já criaram até um termo lá em São Paulo, sommelier de vacina. Eu escolho a vacina. Gente, vacina não é um aspecto individual. Ele é coletivo. Não adianta nada parte da população não tomar, porque vai ter a circulação viral do mesmo jeito, como está acontecendo nos Estados Unidos. Estão oferecendo dinheiro para as pessoas vacinarem, elas não vão vacinar e começaram agora a ter uma epidemia dos não vacinados. Então, nós precisamos... mas não sei quem vacinou. Cada caso é um caso, né? Mas o importante para a gente sair dessa é a homogeneidade. Nós precisamos de ter um número grande de pessoas vacinadas para que o vírus bate e não tem para onde ir. A gente nunca teve tanta facilidade para fazer a imunidade de rebanho como agora. Agora, a imunidade de rebanho é com vacina. Exato. Né? Eles falam que 70% da população, né, no mínimo, for vacinada, a probabilidade já vai aumentar. A gente vê com 30% de imunizado, como é que já caiu o número de casos? Na Bahia ontem... Isso você está falando de Brasil. 13 cidades ou 14 cidades da Bahia já tem mais de uma semana que não tem caso nenhum. Vacina. Porque já vacinou 70%. Valadares hoje vive um momento tranquilo, né? Entre bem aspas, não 100% tranquilo. Mas você participou disso daí, você viu... foram momentos muito complicados, né? Mas a cidade estava bem estruturada para isso. Deu certo. Apesar de termos passado por um momento de fila, né? A gente chegou no colapso. Atingiu esse colapso. É importante entender que não se combate a pandemia abrindo leitos. Nós combatemos a epidemia abrindo leitos. Né? E eu parabenizo o nosso superintendente por isso, né? Ele foi muito audacioso. Ele abriu. Foi um que falei, gente, não vamos abrir em cidade pequena leite de UTI, não, isso não vai dar certo. Ele falou, não temos opção, Luiz. Se viram, nós vamos dar conta disso. E abriu? Abriu em Peçanha, abriu em Mantena. E foi a nossa sorte. E os profissionais, professor? Eu não sei como deram conta. E aí eu fui conversar esses dias com uma... Os profissionais, tem que ter profissional para trabalhar no tratamento da UTI, né? Do UTI, né? Eu cheguei para ela e falei assim, a enfermeira da UTI, falei, como é que vocês lidaram com esse pessoal que chegou novo na UTI? Você tem 10 anos que estava na UTI, ela me formou 1 ano depois de mim, né? 6 meses depois de mim. Desde então ela está na UTI. Ela falou, Luiz, o Covid é totalmente diferente da rotina da UTI normal. Por exemplo, eu não sabia, fui entender depois. A sedação do paciente Covid é muito diferente da sedação do paciente de outras características. Então, você vai entubar, você coloca lá 10 miligramas de uma medicação que o paciente seda. Se dava 20, ele não sedava. Então, essas características, todo mundo teve que aprender na hora. Mas ele não sedava porque... você sedar um paciente, por exemplo, que chega... vítima de um acidente, né? Ele precisa ser sedado porque o quadro dele é grave. Entubar, por exemplo. É uma coisa. Esse daí é mais fácil. O Covid é a mesma coisa. Agora o Covid é porque o cara está consciente. Não se sabe a explicação do porquê que as doses teve que ser aumentadas. Tanto que faltou medicação. Faltou medicação. Mesmo. Eu nunca vou esquecer, 2 horas da manhã, um farmacêutico me ligando, falou assim, você se vira, cara. Meus pacientes estão acordando. Entubado. E o paciente entubado, se ele acorda, ele compete com o tubo. Porque o tubo, a pessoa tá sedada, incomoda. Ele joga o ar no ritmo dele. Se você está acordado, você vai ter que ou receber o ar do ritmo do tubo, ou você vai ficar brigando com o tubo. Né? E isso causa o desespero e que pode levar à morte. Pode. Não chegou a faltar nesse ponto. Porque isso também foi uma medida nossa do Estado, que foi brilhante. Nós montamos uma comissão de farmacêuticos
que monitorava diariamente onde tinha. Então, por exemplo, em Peçanha tinha 2 frascos sobrando, a gente mandava para Valadares. Aí tinha um hospital que fazia cirurgia plástica, estava parado, foi lá e buscou. A polícia fez umas parcerias, inclusive, de buscar respirador. E aí o coronel falou com a gente assim, chegamos no hospital e tinha um respirador que nunca foi usado. Que isso? Novo, porque o hospital não tinha estrutura para ter respirador, mas tinha que ter. Então a gente pegou esse respirador e foi utilizado para outro assim. Então essa estrutura que foi montada foi brilhante por causa dessa estrutura hierárquica do SUS que é muito eficiente. E os profissionais também, né? Porque à medida que foi aumentando o número de leitos nos UTIs, tem aumentado o número de profissionais também, que acima do que é do normal. E o médico né? e o enfermeiro brasileiro é acostumado a fazer dobra. Luiz, a gente conhece todo o procedimento que tem que ser feito para as pessoas que estão com sintomas ou precisam procurar um médico. A gente não acabou, a pandemia ainda está aí, né? São pessoas que ainda estão tendo casos, mas muitas pessoas acabam fazendo um diagnóstico diferente. O Godinho comentou aqui no início a questão da tuberculose, outros tipos de problema respiratório. Bronquite, eu, por exemplo, sinusite. fui procurar o hospital depois que eu já estava, por exemplo, há uma semana ou 15 dias antes de eu ser diagnosticado, eu estava vivendo um problema respiratório que me atrapalhou muito na semana em que eu fui fazer o teste que deu positivo, por causa dos sintomas que eu estava sentindo. Então eu não consegui definir. Por exemplo, eu estava tendo falta de ar antes, mas durante o Covid eu praticamente não senti falta de ar. Então é importante alguns objetos serem inclusos na avaliação da pessoa, para que ela procure um médico o mais rápido possível, para que ela consiga ser diagnosticada antes de uma gravidade. O que é a estratégia hoje melhor? O diagnóstico, quanto mais rápido ele acontecer, mais fácil de monitorar. Mas o mais importante é o monitoramento do paciente. Então, se o paciente tem Covid, monitorar a saturação, porque se ele tiver algum problema, cai a saturação, a gente está alerta, já leva para hospitalização, né? Vou contar uma historinha aqui, pode? Quando eu tive Covid, por exemplo, como a gente tinha entrevistado o professor, acho que foi ano passado, né? Foi. Nós batemos um papo sobre saúde, lá na Rádio Transamérica. E eu me lembro que você falou sobre o oxímetro. E eu tinha uma curiosidade, porque a gente via falar muito do oxímetro, né? No início da pandemia, que o oxímetro. Eu nem ouvia falar muito na questão da palavra saturação, mas falava muito no oxímetro. Eu não tinha entendimento, eu aprendi com você a questão do uso do oxímetro, qual o momento cabível para usar o oxímetro. Não faz tanto efeito usar o oxímetro antes de ter Covid. Você não tem Covid, você vai ver sua oxigenação, vai estar sempre acima de 95, 97, né? Então aí você explicou que era interessante que o paciente com Covid fosse monitorado com o oxímetro, porque ele sim ia te dar um parâmetro. Como é que funciona isso na prática? Por que tem que ser depois que está com Covid? Uma das características da Covid é que a pessoa caía a saturação antes dele ficar ofegante. Isso porque também nem sempre, porque você tem Covid, você vai ter falta de ar. Falta de ar. E aí é uma característica importante. A pessoa tem a falta de ar, estou sentindo mal, mas ela não tinha, porque a saturação ia caindo tão lentamente que você ia se adaptando. Por isso que é o nome pulmão de alpinista, né? Isso acontece com o alpinista. É aí que vocês falam do passarinho, né? Vai se adaptando a isso. Então, a saturação é uma das coisas importantes de ser monitoradas no paciente. Eu já briguei muito com o profissional, falando assim, pelo amor de Deus, você tem um paciente, 70 anos, hipertenso, cardiopata, está em casa, ele está com sintoma gripal, e vocês não monitoraram ele, e esperaram ele para UTI, que já aconteceu da gente pegar a casa assim. O médico descobrir, a enfermeira da unidade descobrir que o paciente estava no hospital. Quando eu liguei, falei, você tem informação, mas você estava saindo no hospital? Eu falei, como é que você não sabe que está no hospital? Né? É uma coisa que a gente brigava muito, tem que monitorar esse cara. Um cara de 60 anos ou mais. A monitoração é feita com oxímetro. Principalmente. Avaliação clínica é importante. Tá. O médico e o enfermeiro tem que avaliar o risco do paciente. E aí o paciente não foi monitorado? Como assim? Né? Ainda falando da saturação de oxímetro, o nível de oxigenação
que precisa aparecer no oxímetro para que o paciente fique tranquilo. Vamos supor, eu até estava explicando para uma pessoa que me perguntou como é que foi que eu passei, a questão dos dias que eu fiquei internado, como é que foi isso. E a gente ouve falar muito com pavor, a gente é aterrorizado desde o início da pandemia sobre essa questão de ter o Covid e você ir para o hospital e ser entubado, ser internado, aquela coisa toda. É um terror. Passa esse medo. Mas a coisa não é bem assim, né, Luiz? Eu estou falando porque eu vivi isso e não é tão assustador assim quanto parece. Se fizer um diagnóstico bacana, ser bem monitorado. Por exemplo, eu só fui para o hospital depois de 4 dias que eu estava em casa com Covid. Mas entende-se e já se sabe que a partir do 10º dia que o Covid começa a mostrar a carinha dele no corpo do cidadão. A médica falava muito isso comigo. Do 10º ao 13º dia são os dias cruciais. Né? Para o bem ou para o mal. O negócio vai ficar melhor ou pode agravar. Então, tem todo um cronograma. Uma avaliação a doença clínica, ela tem um cronograma. Tem doenças que tem mais marcadores. Por exemplo, a febre amarela tem um marcador muito interessante. Que a febre amarela ela começa com dor no corpo, porque o vírus está na periferia do corpo, assim, né? No músculo e tal. Parece uma gripe. Depois, esses vírus eles migram pro fígado. Então, por volta do 5º dia, a pessoa tem uma remissão para os sintomas totais. Uhum. No 6º dia ela morre, 7º dia ela morre. Eita. Porque foi quando migrou da periferia e foi pro fígado e é onde agravou. Então a pessoa começa a agravar no 6º, 7º dia. É muito marcada. A Covid não é tanto, né? Porque tem paciente que tem características diferentes. Então cada doença tem umas características diferentes. Porque normalmente, doença infecciosa tem sintomas parecidos. Febre, dor de cabeça, dor muscular. Você falou sobre tuberculose. Tuberculose tem uma febre muito baixa. Então você só consegue perceber a febre depois de 4 da tarde. Né? Então essa febre vespertina. Então, é uma característica, é um marcador que a gente bate. Vai detonando o pulmão do camarada aos poucos. Então, às 4 da tarde começa porque o nosso sistema de termorregulação, ele liga depois das 9 horas da noite, vamos pôr assim, né? Bem característico. Você já reparou que está com febre, quando dá 9 horas da noite, dá aquele suor no corpo. Então, é o sistema de termorregulação, que faz você baixar automaticamente. Como a febre da tuberculose é baixa, quando chega nesse horário, sua febre some, praticamente. Então a gente não consegue ter um número preciso, por exemplo, aqui eu estou falando do paciente com Covid positivo, testou positivo, a gente não consegue ter um diagnóstico preciso de número no oxímetro, dependendo você se for um paciente com comorbidade. Você tem um parâmetro. O primeiro parâmetro é 95 acima, que é o positivo. Sim. Né? O demais, você tem que procurar seu médico e conversar com ele. Aí o médico vai ter o seu parâmetro, porque isso é muito individualizado. Mas a pergunta o paciente ele só deve procurar o hospital se a saturação cair abaixo de 95? Não, ele vai procurar o médico dele o mais rápido possível. Independente. Vai depender muito do quadro clínico, né? Se ele não estiver se sentindo bem, estiver tendo muita febre, que é muito normal, né? No Covid, exatamente. Febre. Por exemplo, eu tenho um amigo que teve Covid. Ele foi para o hospital, internaram ele com 25% do pulmão comprometido. Mas ele não ficou no oxigênio nem 1 minuto. Ele não teve necessidade de nenhum antibiótico, mas ele teve febre os 4 dias que ele ficou lá. Então tem essas características também. Resposta imunológica. A resposta do organismo é muito complexa, né? Muito grandiosa, né? Então, para entender isso. Eu tenho a impressão, assim, depois nós na rádio, eu e o Marcão, nós estudamos muito sobre Covid, lemos muito, né? Aí uma vez eu falei pro Marcão que a impressão que esse vírus do Covid dá, comparando com febre amarela e outras transmissíveis por vírus, é que esse vírus tem um sistema de mutação muito rápido. Ele muda muito. Muda, né? Todo vírus muda. Ele muda muito rápido, talvez mais rápido que os outros, aliado à resposta imunológica de cada indivíduo, né? Na verdade, o vírus, quanto mais circula, mais ele muta. Você teve Covid? Não. Você também não, né, Godinho? Não, graças a Deus. Eu vou afirmar uma coisa aqui, pessoal. Trabalhar do lado dele. Mas quando eu tive Covid, a gente não estava fazendo programa, porque eu estava de férias. Realmente foi mesmo. Eu acho que a pessoa precisa ficar muito atenta. É diferente o sintoma gripal do sintoma de Covid. Pode ter alguma coisa parecida,
mas não é mas a mesma coisa. Mas é uma doença estranha, né? Você já teve algum paciente aqui, a minha nora teve Covid, a minha nora teve Covid, meu filho não teve. Mesmo quadro. Eu estou falando de sintoma, porque... O sintoma, existem muitos sintomas. O mais importante é que nós classificamos a Covid em 2 grupos de sintomas, né? As síndromes respiratórias agudas graves e as síndromes gripais. Que as síndromes gripais são muito indiferentes. São sintomas gripais diversos. Uhum. Agora, as síndromes respiratórias agudas graves são as que levam à hospitalização, né? Então, a gente conseguiu classificar nesses 2 grupos. Que facilita mais entender assim, né? Então, assim, nós temos esses 2 grupos de doenças, praticamente, né? A influenza é um pouco diferente, que é a influenza da síndrome respiratória aguda grave. Ok. Professor Luiz, vamos fechar aqui o nosso papo. Eu queria que você falasse um negócio que trouxe até uma preocupação para mim, para o Coronel Godinho, quando a gente começou a conversar em off, que você disse que a conta do Covid ainda vai chegar. Vai chegar, está chegando. O que é isso aí? O que quer dizer isso? Com o direcionamento das ações para a Covid, nós deixamos diagnóstico de câncer para trás, cirurgias eletivas para trás, nós deixamos atendimento clínico para trás. Muitos pacientes começaram a tomar medicações que não precisava. Então, essas medicações que tomaram sem prescrição médica, comprando kits por aí, a rodo, sem nenhum parâmetro, e farmácia fazer sacolinha, isso vai dar problema. A gente tem um problema muito sério na nossa região. Sífilis, HIV, isso... A própria tuberculose, hanseníase. Que está meio de lado. Né? Está de lado. Então agora nós vamos ter uma conta a pagar por muito tempo ainda. Nós precisamos parar e analisar. A manifestação dessas doenças ainda virá. Isso vai impactar no sistema de saúde, sem contar a educação, né? A educação também, esses meninos ficaram parados aí, universitários, sempre do ensino fundamental, né? Só para você ter uma ideia, a importância da educação na saúde, né? A convivência também com outras escolas. Apaixonado por uma economista chamada Amartya Sen. Ele foi um dos ideadores do IDH. E tem um livro dele com o Klinger, um pesquisador, um economista argentino, e ele começa a comparar os países da América Latina. E aí ele traz um dado muito interessante. Quanto mais educação tem a mãe, menor a mortalidade infantil. Então, a população, quando tem informação, ela adoece menos. Agora você pensa, esses 2 anos, as crianças sem escola. Né? Muitos sem computador. Isso nós vamos ter um problema muito sério das populações mais pobres, porque não tem acesso à informática. Né? Um menino aí da escola particular no Valadares detona, né? Meus sobrinhos têm computador, celular, minha irmã para um pouco da loja, fica lá por conta deles, poder ajudar. É outra coisa. Quem não tem acesso. E quem não tem acesso. É verdade. Infelizmente é assim, né? Nós estamos num país que há essas desigualdades, né? E a gente acaba tendo que se preparar para isso. Conviver com isso, infelizmente, e estar preparado, igual você está acabando de falar. Professor Luiz Patrício, eu quero agradecer a sua participação aqui com a gente. Foi muito bom, né? Muito rica, né? Nós aprendemos muita coisa. Eu aprendi com vocês. Bom demais bater um papo com você. O nosso café. Eu adorei o café. Tomar um cafezinho. É bom de fazer pão. Ele tá prendado. Você descobriu hoje que o Botafogo é o time mais conhecido fora do país. Fora do Brasil. Como é que é, Godinho? Fala isso aí. Só que a fonte é Godinho só. Fonte Godinho. É o time 2021. É o único time que tem o seu escudo, a estrela solitária. Então, e o meu time que tem 5 estrelas. Não é conhecido, né? É quase uma constelação. Não tem. É cruzeiro, né? Que nem moeda mais né? É real já, né? Eu não vou entrar no mérito da questão, mas vamos fazer um podcast só para falar do Botafogo. Porque é muito grande, né? Brincadeira, viu? A história é muito grande. Os botafoguenses que estão nos assistindo aqui é pura brincadeira. A história é sensacional. O Godinho é um dos botafoguenses ilustres de Governador Valadares. Entre milhares. Essa semana você recebeu um craque aqui do Botafogo, não foi? Não, você está vindo segunda-feira, rapaz. O Carlos Roberto. Quem é o Carlos Roberto? O Carlos Roberto participou daquele time de Paulo César, né, de Gerson, Jairzinho. Né? O Gerson, Jairzinho. Era o time de 68, 67, 68, bicampeão, né? Viu aí? Então, a história do Botafogo. É o time que seleção brasileira, né? Godinho. Um ataque tinha Roberto Miranda e Jairzinho, né? O Godinho é um botafoguense apaixonado, mas eu tenho que aproveitar aqui e mandar um abraço para um outro botafoguense ilustre, amigão meu,
Dr. Sebastião Djalmas, advogado lá no Vale do Aço, está assistindo a gente aqui também. Botafoguense de carteirinha, viu? Não, Apaixonado tem por muito Botafogo. Eu gosto do atleta também, Você né? é Tem esse detalhe. É, esse aqui é o problema. Você é flamenguista, né? Eu tenho um grande amigo que foi motorista da nossa superintendência, aposentou, o Manuel, que ele é botafoguense também. Doente. E quando o Flamengo começou a Você disparar... acha um e outro aí. Acha. Não, mas e quando eu chegava no corredor da GRS, eu só vi o cabelinho do Manuel sumindo assim, ó. Vamos correr de mim. Bom, obrigado, professor. Obrigadão. Vamos te trazer aqui outras vezes para a gente conversar um pouco mais. Sempre à disposição. Muito bom mesmo, né, Godinho? Muito Godinho, bom. vamos aproveitar. Queria que você convidasse mais uma vez o pessoal para se inscrever no nosso canal, né, pessoal? Vocês têm que nos ajudar, né? O canal está começando agora. Vamos lá, se inscrevam, o canal começando agora. Vai ter muita novidade, né? Esse tipo de entrevista nós fizemos hoje com o Luiz, muita riqueza de informação, muita coisa que ninguém sabe, né, infelizmente, sobre o nosso sistema de saúde, que é um dos sistemas mais modernos e mais eficientes do mundo, mesmo, né, com as suas dificuldades, né, mesmo com pouco recurso, faz muita coisa. Então, inscrevam-se e dê o seu like lá também. Exatamente. Estamos esperando por você em todos os nossos canais, né? O canal do YouTube, aqui o canal do YouTube. Spotify, né? Agora a gente já está começando a disponibilizar também na plataforma de áudio para você ouvir o Spotify no seu celular, enquanto você está caminhando, né? A gente está disponibilizando na Apple, lá no podcast da Apple, no Spotify, no Deezer, no Instagram, no Facebook, enfim, todos os canais. A gente precisa do seu like, a gente precisa da sua curtida lá. Antes da gente ir embora, deixa eu aproveitar aqui e falar da WKVE, nosso parceiro aqui do nosso podcast. A WKVE que tem a internet assim com uma qualidade impressionante. Nós aqui no podcast usamos a internet da WKVE e eu recomendo que você também coloque a WKVE aí na sua casa, tá bom? O Fernando, que é da equipe lá da WKVE, eu tenho certeza que você, ligando nesse telefone que você está vendo aqui na descrição aqui do vídeo, da nossa descrição embaixo, mas aqui na tela também eu estou colocando para você, liga aí, procura fazer um orçamento, eu tenho certeza que você vai ficar muito satisfeito, porque a internet da WKVE é boa, hein, Godinho? Top de linha. Top de linha. Pessoal, a gente está terminando o podcast de hoje. Mais uma vez, obrigado, professor Luiz. Vamos tomar um cafezinho ali agora? Vamos terminar. O restinho do pão de queijo que sobrou. Coronel Godinho, até a próxima. Até a próxima, se Deus quiser. Simbora lá. Valeu demais. Simbora lá. Sucesso, um abraço para todo mundo. Obrigado. Tchau, pessoal. Não se esqueça de se inscrever aí. Tchau.